Um vídeo que eu gosto de fazer de vez em quando é o de 10 filmes de terror, ou às vezes 7, 5, não importa o número, feitos em determinado ano até aqui. Não deixar pro final do ano, né, pros melhores do ano até dezembro, né, até o ano acabar, porque tem gente que busca esse tipo de conteúdo durante o ano. E eu gosto de fazer de terror, eu sei que tem outros gêneros, né, ação, comédia, que também são bastante buscados, mas eu assisto bastante filme de terror, é algum dos meus gêneros favoritos, e eu normalmente tenho filmes pra indicar dos que eu mais gostei, tanto dos filmes mais mainstream, mais conhecidos, como também de uns filmes mais independentes, mais desconhecidos, que eu posso apresentar para as pessoas através desses vídeos, e é isso que eu vou fazer agora. Como toda lista, é claro que eu vou, já que eu vou citar 10 filmes aqui, eu vou do 10º ao primeiro lugar. Lembrando, claro, que essa é uma lista pessoal dos filmes de terror num universo daqueles que eu assisti e que são os meus favoritos, de novo, de acordo com os meus critérios. Então é só para ser consumido como uma lista de indicações. Você pode não gostar dos filmes que eu tô citando aqui e tá tudo bem. Em 10º lugar, eu vou colocar Um Lugar Silencioso, parte 2. Eu amo o primeiro filme. O segundo filme não é do mesmo nível do primeiro. Ele faz algumas coisas muito legais que o John Krasinski, que dirige o filme, já fazia no primeiro, mas que aqui ele acaba exagerando um pouco. Ele pega aquela coisa da montagem paralela e leva isso a um passo, na minha opinião, um pouco além do limite, porque você já começa a prever algumas coisas, porque você já entendeu qual é a principal estratégia narrativa que ele vai usar durante o filme inteiro. Ele também dá um jeito que é legal, mas que tem uma contrapartida, e eu não vou dar spoiler no vídeo aqui sobre nenhum dos filmes que eu tô discutindo, mas ele acha uma maneira que não é a melhor, na minha opinião, de fazer com que os conflitos desse filme aqui se resolvam no final. Então eu gosto muito do filme, o filme é um filme bem dirigido, é um filme tenso, é um filme que expande alguns conceitos do universo da franquia, né, porque vai virar uma franquia, mas que eu acho inferior ao primeiro, mas merece o 10º lugar nessa lista. Em 9º lugar, eu vou colocar um filme chamado Bloodthirsty, que seria com sede de sangue, ou sedento de sangue, ou sedenta de sangue, porque o filme é protagonizado por uma mulher, e que é um filme de vampiro, mas ele é um filme de vampiro, e esse eu acho que é o maior chamariz, é o maior diferencial desse filme, pouco convencional, porque ele pega aquele outro gênero, que é um subgênero, na verdade, do drama, que é aquele subgênero da busca por perfeição em alguma atividade, no caso, a protagonista é uma cantora, e ele mistura esse subgênero do drama com uma história de vampiro, e que consegue ser, ao mesmo tempo, um estudo de personagens, e também, ou de personagem, e também um filme que sabe quando ser mais brutal, sabe quando ser mais violento e quando enveredar mais pro horror, mais gore. Então é um filme que, na minha opinião, funciona muito bem, merece o 9º lugar dessa lista. Em 8º lugar, eu vou colocar um filme chamado Lucky. E o que eu acho que esse filme tem a oferecer acima de tudo é ele ser um bom exemplar de um terror protagonizado, de novo, por uma mulher, mas que ao contrário do Bloodthirsty que eu falei agora, ele é um filme no qual o fato dela ser mulher é um ponto dos principais, talvez o principal da história. Algo que tem acontecido no cinema de terror nos últimos anos, principalmente depois do movimento Me Too e Black Lives Matter, é que vários diretores e diretoras, principalmente diretoras mulheres e diretores ou diretoras negros e negras, estão começando a usar o terror com uma frequência maior, porque isso já era feito antes, de uma forma ou de outra, para refletir as questões sociais, os medos, as fobias, as ansiedades que eles têm no mundo por serem negros, ou elas por serem mulheres. E nesse caso aqui, ele é um filme que basicamente é movido por uma ameaça que representa pra gente, independente de quem você seja, você mesmo sendo homem, por exemplo, você tem nesse mecanismo de projeção que a gente tem com o protagonista, né, que a gente se identifica com o protagonista e passa a enxergar a história através do ponto de vista dele, e nesse caso dela, a gente consegue sentir um pouco dos medos e da ameaça constante a qual ela é submetida pelo fato de ser mulher. Então é um filme que funciona muito bem e que tá alinhado ao momento e que vem numa onda que é cada vez maior de filmes femininos de terror. Em 7º lugar, eu vou colocar um filme chamado Werewolves Within, que seria como se fosse uma tradução livre, né? O lobisomem no lado de dentro, ou algo assim. É um filme de lobisomem, como tá no título, mas ele não é um filme de lobisomem provavelmente do jeito que você tá esperando, porque ele é um filme de câmara, ele é um filme que se passa numa cidadezinha
cidadezinha isolada, e eu adoro isso. Isso é uma questão pessoal mesmo. Eu adoro filmes tanto de thriller, de crime ou de terror, que se passem em cidades mais distantes, perto da floresta ou na floresta. Esse caso aqui é perto da floresta, e ainda mais se for no frio, no gelo. E esse aqui cria essa questão claustrofóbica, de isolamento daqueles personagens. Tem uma questão de isolamento muito forte, por eles acabarem passando boa parte da narrativa dentro de uma cabana ou dentro de uma casa mesmo, de madeira lá, uma casa no mato. Então ele é um filme que ele até lembra um pouco o Enigma de Outro Mundo do John Carpenter. Claro, né, o Enigma de Outro Mundo é um clássico, eu não tô falando que na qualidade necessariamente, apesar desse aqui ser um ótimo filme, mas ele lembra um pouco porque ele tem aquela coisa de whodunit. Ele mistura um filme de lobisomem com um whodunit, que é aquela história de quem é o culpado ou quem tá fazendo essas coisas, né? E todo mundo pode estar infectado sem saber. Então é um filme que consegue girar uma dinâmica e uma tensão muito grande dessa premissa simples, mas que funciona. Em sexto lugar, eu vou colocar o primeiro filme da trilogia Fear Street, que foi lançada toda junta praticamente, né? Um filme a cada semana na Netflix esse ano. E eu vou colocar o primeiro filme, que é o Fear Street 1994. Pra quem assistiu a série, é uma série muito legal, uma trilogia muito legal, em que tem um filme que se passa em 94, depois tem um filme que se passa nos anos 70, em 1978, e por fim, no século 17, em 1666, contando a mesma história. E muitas vezes envolvendo os mesmos personagens, ou então personagens diferentes interpretados pelo mesmo elenco. Então, a série é muito legal, a trilogia é muito legal. Eu acho que o terceiro filme, ele não se resolve muito bem, porque ele acaba sendo dois filmes em um. Realmente, ele tem uma mudança ali, depois de 40, 50 minutos de filme, e ele fica isoladamente um filme meio desconjuntado. Mas o primeiro filme, eu acho que não. Eu acho que é um filme muito organizado, muito estruturado, e que faz uma homenagem muito legal ao slasher, que são aqueles filmes de assassino de adolescentes, e normalmente de uma comunidade estudantil. E ele usa uma estética neon, uma estética que, por mais que seja, né, Fear Street 1994, que lembra muito o cinema dos anos 80, que fazia muito filme desse gênero. E ele faz algo legal também, que é também pegar elementos de outros subgêneros do terror e com senso de humor. Então é um filme que sabe rir de si mesmo. Eu me diverti muito, e o primeiro filme da trilogia merece estar nessa lista. Em quinto lugar, eu vou colocar um filme chamado Censor, que é um filme que, claro, é desses que nunca vão estrear no Brasil, não estreiam mesmo. Então filmes que eu citei hoje aqui, como Lucky, como Bloodthirst, como esse aqui, são filmes que não vão sair no Brasil. Eles não saem. Tem muito filme de terror bom que não sai no Brasil, porque não sei se tem pouco mercado ou se eles acreditam que tem pouco mercado, mas o que eu gosto bastante do Censor é que é um filme sobre censura, como eu falei. A protagonista, ela é uma censora, ela assiste aos filmes das produtoras de terror para identificar a classificação indicativa, entre aspas, né, usando o termo brasileiro, ou então para censurar mesmo, né, para impedir que o filme vá aos cinemas, para proibir, enfim, né, para identificar e sugerir ou ordenar cortes para os produtores e distribuidores. E esse é um daqueles filmes em que as múltiplas, ou pelo menos duas realidades, né, duas ou três realidades da história, níveis de realidade, acabam se misturando de uma forma que você começa a não ter muita certeza de em qual delas você tá pisando em momentos diferentes da narrativa. Então, o fato de ela ser uma censora de filmes de terror e de ela ser uma personagem de filme de terror, porque ele também é um daqueles filmes em que, de certa forma, os personagens parecem saber que fazem parte de um filme de terror, faz com que algumas coisas interessantes sejam experimentadas pelo filme. É um filme muito curioso que eu acho que vale a pena ser visto. Em quarto lugar, eu vou colocar um filme que não é um filme de 2021, mas é um filme que foi lançado em 2021 nos Estados Unidos, no Brasil não, mas já chegou de maneiras alternativas, que é um filme do Jorge Romero, dos anos 70. Então, Jorge Romero, diretor de A Madrugada dos Mortos, e de toda aquela sequência de filmes de zumbis, que criou praticamente a estética principal do filme de zumbi moderno, ele fez um filme na década de 70 sobre um parque de diversões, e eu vou falar aqui qual que é a premissa do filme, porque isso você já sabe no começo, não é nada de spoiler, nada de revelação. É um parque de diversões para idosos, sobre idosos de certa forma. Então, ele é um filme que se passa num ambiente só, que é aquele parque de diversões, focado num personagem que vem de fora, que vai lá fazer uma visita e documentar. Ele, de certa forma, é um found footage também, é um mockumentary, porque ele simula um pouco um documentário, e é claro que ele começa a descobrir coisas interessantes lá naquele parque. É um filme que tem a pegada do Romero, apesar de eu já advertir
vocês que vocês não vão encontrar zumbi, vocês não vão encontrar carnificina ou um terror mais visual, mais gráfico. Ele é um terror mais psicológico e que envolve questões, como que eu posso dizer isso? Culturais, sociais. É um filme muito interessante e que sabe ser mais subjetivo às vezes. Então tem momentos em que você sente o que tá acontecendo mesmo sem entender 100%. E o filme se chama The Amusement Park, né, que seria, como eu falei, o parque de diversões numa tradução livre. Em terceiro lugar, eu vou colocar o Candyman, que é a versão da Nia da Costa, que teve toda essa polêmica, né, por ser dirigido pela Nia da Costa, que também é co-roteirista do filme, mas por co-escrever o filme com o Jordan Peele, de Corra, de Nós, muito do marketing do filme tem sido focado na figura do Jordan Peele, e é claro, é um filme dirigido por uma mulher, e que é um filme que ele consegue ser ainda melhor que o original. O Candyman original, que eu até revi esses dias, já é um filme interessante dos anos 90, porque ele já pegava a questão racial dos subúrbios negros nos Estados Unidos, ou das comunidades, né? Aquelas comunidades de agrupamentos de apartamentos comunitários, né? Aquelas comunidades residenciais nos Estados Unidos, e ele faz terror associando uma figura mítica do Candyman, que seria meio que um bicho-papão, um homem do saco, né? No folclore urbano brasileiro, mas associando isso ao histórico de criminalidade nas regiões negras, entre negros e também da polícia contra negros, no caso nos Estados Unidos. E o Candyman novo de 2021 da Nia da Costa, ele consegue, eu acho, ser mais eficiente nessa questão social e nessa questão de, como eu falei em um dos filmes anteriores, de usar o medo, de usar as fobias causadas pelas questões raciais americanas para fazer terror, e aí sim, um terror bem gráfico, um terror que tem até algumas cenas muito agoniantes que, eu não gosto nem de lembrar, mas é um filme muito eficiente, muito bom, merece o terceiro lugar nessa lista. Em segundo lugar, vou colocar um filme da A24, que é um filme até mais antigo, acho que é de antigo entre aspas, né? Ele não é um filme de 2021, eu não lembro se ele é de 2019 ou 2020, mas ele foi lançado em 2021, inclusive nos Estados Unidos, que é o Scent Mold, que é um filme, de novo, ele é um filme de terror, ele lembra um pouco o Carrie do Brian De Palma, né? Baseado na história do Stephen King, ele lembra um pouco o livro do Stephen King, no sentido de lidar com a questão religiosa, do fundamentalismo religioso. Então, não só, no caso de Carrie, era a mãe da protagonista da Carrie, que era uma fanática, e boa parte do terror do filme vinha da repressão que ela imprimia à filha, aqui é a protagonista que é uma fanática religiosa, mas ao mesmo tempo você identifica algumas contradições, você identifica alguns desejos que ela tem que não correspondem com aquilo que ela apresenta de si mesma para o mundo. Então, um conceito muito interessante que todo roteiro realmente bom tem que conseguir fazer em maior ou menor grau, que é de saber diferenciar bem o que o protagonista acha que quer e o que ele realmente quer, e essas duas coisas não podem ser a mesma, elas têm que ser diferentes para que haja complexidade do protagonista. O Scent Mold faz isso muito bem, porque é muito evidente o que ela diz que quer, tenta se convencer que quer e o que ela quer de verdade, e é um filme que tem um final muito impactante. Eu gostei muito de Scent Mold. E, em primeiro lugar, como não poderia deixar de ser, eu vou até deixar o card aqui em cima da minha crítica recente que eu gravei sobre Maligno, do James Wan, que é, sim, um dos meus filmes favoritos de terror do ano e um dos meus filmes favoritos do ano em qualquer gênero. Eu não vou me alongar muito falar do Maligno, porque tem o card ali em cima com a crítica, eu quero que vocês vão assistir, mas é um filme que faz um compêndio de toda a história do cinema de terror e que usa elementos de vários subgêneros e momentos diferentes da história do cinema de terror para causar as impressões, as sensações, os impactos planejados pelo James Wan em cada momento da narrativa, e que consegue ser, do ponto de vista de terror físico, agoniante por questões orgânicas do que acontece com a protagonista, que é muito chocante. Eu até vi esses dias pessoas falando que riram muito da revelação no final, que o final de Maligno é muito engraçado, e eu queria saber que droga essas pessoas estão tomando, porque é um filme, na minha opinião, e de novo, é a minha opinião, extremamente angustiante e muito, muito bom. Vocês viram algum desses filmes que eu citei aqui? Se não, gostaria que vocês seguissem alguma das recomendações, fiquem à vontade de assistir, e depois, se vocês assistirem alguma das recomendações que eu dei, venham aqui dizer o que vocês acharam, concordam, merece ou não merece estar nessa lista. Vocês têm alguma sugestão pra mim de filme de terror que já foi lançado em 2021? Não adianta me falar de Halloween Kills, não adianta me falar do novo filme do Edgar Wright, que vai sair esse ano também, já tava no Festival de Toronto, porque eu ainda não vi, mas se for filme que já foi lançado, que já tá disponível, me digam, eu quero saber e quero assistir. Eu vou ficando por aqui, como eu falei,
aqui, curtam esse vídeo, espalhem pros amigos, se inscrevam no canal se vocês ainda não estão inscritos, cliquem no sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo e eu vou ficando por aqui. Assistam ao conteúdo que eu tenho gravado aqui no canal e sempre interajam comigo. Um abraço e tchau!